queria agradecer à comissão científica pela oportunidade de apresentar aqui esse tema sobre as fraturas periprotéticas do quadril Vancouver B1. O objetivo da nossa apresentação é analisar a importância do problema, fazer uma revisão sumária da literatura e chegar à melhor forma de tratamento para esse referido grupo de fraturas. É um tema importante, porque seguramente o aumento da frequência está em progressão geométrica devido ao envelhecimento da população, ao aumento do número de artroplastias e, principalmente, a importância de se treinar bem o cirurgião, porque ele precisa ser bom em dois campos, o campo do trauma e o campo das artroplastias. O mecanismo de trauma nas fraturas periprotéticas frequentemente é um trauma de baixa energia, chega a 9% a incidência de fraturas espontâneas. Cuidado quando vocês verem no segmento dos pacientes áreas de osteólise grave, principalmente em áreas de alto estresse, pois 50% sofrerão fratura na presença deste achado. A incidência das fraturas periprotéticas, de uma maneira geral, chega a 4,1%, a maioria nas revisões e nas não cimentadas. Agora, tardiamente, você vai ter 6% das revisões. As revisões por fratura periprotética, elas chegam a ser a terceira causa após soltura cética e infecção. A classificação mais usada é a de Vancouver. Nós estamos aqui a B1, em que a prótese está fixa, ela corre logo abaixo da extremidade da prótese. A B2, a prótese está solta. B3, ela tem osteólise, e na C é entre a ponta da placa, da haste, e até a região metafisária. A incidência das fraturas B, quando a haste femoral é primária, ela é 24% mais ou menos. E a B2 e B3 chega a 75%. Quando você passa na análise das revisões, a B1 sobe para 51%, e a B2 e B3 para 49%. Quanto ao tratamento, e aqui é extremamente importante, 34% de falhas do tratamento cirúrgico, segundo o registro sueco de artroplastia, foi atribuída ao diagnóstico falho de estabilidade da haste, ou seja, a falha do diagnóstico de uma haste instável levou a esse 34% de falhas. Nesse outro trabalho aí, 45 fraturas B1, 20% das hastes estavam soltas após a artrotomia e requerendo revisão. Este é um caso, por exemplo, em que nós tivemos uma dúvida muito grande, mesmo durante a cirurgia, nós verificamos que estava firme a haste dessa senhora de 80 anos na época. Aí resolvemos fazer a artrotomia e imediatamente passamos para uma prótese sem cimento, porque quase que decidimos por uma osteossíntese. Na literatura, também, quando você resolve fazer a osteossíntese, a literatura evoluiu no sentido de colocar DCP, por exemplo, e para as fraturas para as placas LCP. Nesse trabalho aqui, o indivíduo ficou tão desorientado com relação à incidência de refratura que ele, em 9 pacientes, ele teve 6 nova osteossíntese. Nessas 6, teve nova falha de osteossíntese. Então, nesse trabalho de 2018, ele chega a dizer o seguinte: talvez seja até melhor revisar a haste mesmo estável. Eu acho que é um certo exagero, mas mostra a preocupação desses indivíduos com a importância de estabelecer a estabilidade da prótese. Situações difíceis como essa aqui, uma fratura num tombo, se essa senhora tinha um pouco mais de qualidade de vida, é uma situação difícil que a gente prefere realmente, já nessa situação, passar para uma solução mais definitiva para permitir que essa paciente caminhe mais rápido. Evidentemente que, quando possível,
e aí entra o fato da gente estar numa situação econômica, às vezes, difícil, e o nosso hospital universitário não permite que se use cabeças grandes e, às vezes, até o acetábulo constrito, para esses pacientes bastante frágeis, você ter um bom resultado. A primeira mensagem, então, nas fraturas B1, a análise da estabilidade da haste femoral é fundamental. E, na dúvida, faça uma artrotomia e cheque se esta haste realmente está fixa. Nesse trabalho aqui de 50 pacientes, um trabalho mais antigo, ele usou DCP e cirurgia minimamente invasiva. Ele teve consolidação em 3 meses, nos 41 avaliados, apenas uma infecção e 30 recuperaram o estado de demolação pré-operatória. Evidentemente que a literatura foi mostrando que você pode ter bons resultados com a DCP e cerclagem, etc., mas ela apontou no sentido de se usar as placas bloqueadas indiscutivelmente. Vocês veem que, nesse outro caso aqui, já de 2018, de 24 casos, 6 de refraturas de placas anteriores, consolidação em 6 dias, usando LCP longa, que é a bloqueada, mais redução aberta e fixação interna nas fraturas B1 e C. Esse outro trabalho também interessante, ele comparou 21 fraturas, usando a técnica minimamente invasiva mais LCP, comparou com 19 fraturas que foram feitas com redução aberta e fixação interna, mais placa LCP. E ele teve uma complicação nas que fizeram a cirurgia minimamente invasiva e apenas 2 nas cirurgias de redução aberta e fixação interna. No mais, foram equivalentes. E aí a literatura vai mostrando que, indiscutivelmente, as placas devem ser LCP e recomendam, sempre que possível, tentar fazer a cirurgia minimamente invasiva. Então, a segunda mensagem é MIPO, cirurgia minimamente invasiva, e hoje, com esses instrumentos, principalmente o colinear, permite que você faça cerclagens, permite que você faça redução indireta com distrator de fratura e todos esses instrumentos de cirurgia minimamente invasiva. Nessa coletânea de casos feito pela OTA e pela Sociedade Canadense e pela Hip Society, eles analisaram e verificaram o seguinte: a redução aberta, a fixação interna mais LCP, discretamente melhor que a redução aberta usando cabos e enxerto homólogo, ou seja, a LCP sozinha seria melhor. E aí eles pedem o seguinte, e isso é uma característica da literatura, não tem aquela literatura definitiva, evidente, mas há uma tendência muito grande em se usar a placa LCP. O uso ou não do inserto cortical, strut graft, que é o homólogo cortical. Esse trabalho muito interessante mostrou que 37 trabalhos, 682 fraturas, a consolidação foi semelhante nas Vancouver B1, o tempo de consolidação e a incidência de infecção foram maiores quando se usa o enxerto cortical homólogo. E recomendo muito cuidado com esse tipo de enxerto. Nesse trabalho aqui, em 58 pacientes, 21 placas, e aqui discutindo o tamanho da placa, e também a evidência foi mostrando que você deve proteger todo o osso. Nos casos, ele só teve complicações nos casos em que ele não protegeu o osso até a região supracondiliana. E recomendam proteger todo o osso com a placa. Então, a terceira mensagem, quando você decide pela osteossíntese, tem que ser uma placa bloqueada, de preferência, protegendo todo o osso, desde a região trocantérica ali até a região supracondiliana do fêmur. Esse é um caso em que eu aprendi muito com ele, uma paciente de 80 anos, há praticamente 14 anos atrás, chegou no consultório com essa refratura, aí uma C, não é? Nós fizemos, na época a gente não tinha conhecimento do tamanho da placa, nós fizemos aí uma placa mais curta, e vocês veem que ela ficou bem até aqui com
com 4 meses. Aí ela começou a sentir dor, fez uma fissura nessa região aqui, e dá para ver muito bem nessa radiografia em que a gente já tinha feito a placa longa, não é? Justamente na área de concentração de estresse entre a ponta da placa e a ponta da haste, houve a fratura. Daí a recomendação que essa placa realmente tem que proteger todo o osso. Nós, então, fizemos a colocação da placa longa, redução aberta, fixação interna, para retirada dos outros implantes, foi caminhando para consolidação. Aqui, com 1 ano e 8 meses, a consolidação da fratura, a paciente estava muito bem, já com 82 anos. Aí, a consolidação final, voltou depois de 8 meses com uma fratura C. Aí, o que teria sido, será que a área de trabalho, que é um aspecto muito importante, que tem que ser endereçado, a gente deixou talvez uma pequena área de trabalho aqui. O que teria acontecido? Mas isso é um evento que acontece muito frequentemente. Então, nós, para resolver o problema e colocá-la andando logo, e já estávamos cheios de tanta cirurgia, colocamos uma haste de fixação distal e a paciente caminhou muito bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: não esqueça da osteoporose, que eu acho que o que causou a paciente. Descubra o possível problema metabólico, veja se há um problema de vitamina D, se há um hormônio paratiroidiano está correto, e trate a osteoporose. E uma coisa que frequentemente se esquece num paciente desse tipo, você fica muito preocupado com a fratura. Como último caso, a maneira como nós temos feito, e aí enfrentando, às vezes, essa dificuldade dos hospitais públicos, né? Uma fratura B1, aqui uma placa congênere nacional bloqueada com a cerclagem, né? Aqui já com 4 meses a paciente bem encaminhando, e essa é a forma, então, que eu acho que a literatura caminhou, que é proteger todo o osso com placa bloqueada, de preferência com a cirurgia minimamente invasiva. E nunca se esqueça, então, do tratamento da osteoporose. E também, sempre que possível, identificar uma haste instável, porque às vezes você faz uma cirurgia espetacular, aquela haste já não é mais tão estável e você vai ter um fracasso do tratamento da sua fratura. Muito obrigado. Obrigado, Canto.